sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe tetrarca da Itureia, e da província de Tragonites, e Lisanéias tetrarca de Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e a quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém tratei mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando um pouco em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando a muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, aleluia. A passagem ao qual nós acabamos de ler, aleluia, fala a respeito de um homem conhecido por todos nós, aleluia, um homem chamado João, um profeta enviado da parte de Deus para anunciar, aleluia, a vida, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um profeta que, segundo a Bíblia, aleluia, foi um profeta que abriu um caminho para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pudesse, aleluia, levar a palavra de salvação ao caminho do povo de Israel, aleluia. E, aleluia, quando nós olhamos para dentro da palavra, quando João, aleluia, ele começou a pregar no deserto da Judéia, anunciando o arrependimento, nós vamos observar, aleluia, que muitas almas, aleluia, dos que ali estavam ouvindo a sua palavra, se convertiam, se arrependiam dos seus pecados, aleluia. E eu olhando para dentro desta palavra, eu começo a enxergar a vida deste homem como a vida de um evangelista, um homem, aleluia, que foi chamado para anunciar o reino de Deus, assim como eu e você fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor, aleluia, porque João ele vai dizer, aleluia, que eis que está posto o machado, aleluia,
estava ali na igreja, aleluia. Eu vou contar esse breve testemunho para a amada igreja, para a edificação da igreja, para nós sabermos a importância que tem, aleluia, eu e você, de levarmos esta palavra ao coração daqueles que estão lá fora. Não importa para quem quer que seja, aleluia, mas se nós acharmos uma brecha, nós temos que evangelizar, colocar a palavra, plantar a semente no coração dessas pessoas, porque muitas das vezes, irmão, aleluia, Deus, aleluia, Ele nos chamou como um instrumento, mas muitas das vezes nós não queremos, aleluia, ser instrumento nas mãos de Deus. Muitas das vezes, aleluia, nós não queremos, aleluia, que o Espírito de Deus, Ele venha nos usar para falar com essas vidas, aleluia. Negligenciamos aquilo ao qual foi imposto sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque uma vez que eu e você reconhecemos Jesus, aceitamos a Jesus, aleluia, há um imposto sobre a nossa vida: ide e pregai o Evangelho, aleluia, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É o meu papel, é o seu papel, é a nossa incumbência de pregar a palavra. Se eles vão crer ou não, isso já não cabe a nós, porque cabe a nós plantar a semente, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E ontem eu estava ali na igreja, aleluia, e eu me levantei e fui para a porta da igreja. E na hora que eu fui para a porta, aleluia, um rapaz que mora em frente à igreja, ali no Campo dos Alemães, que ele aceitou Jesus esse tempo atrás, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. E na hora que eu estava ali no momento da pregação da porta, aleluia, ele estava descendo do Uber. Aí ele tudo sujo, né, chegando do serviço, eu chamei ele, falei: varão, vem cá. Aí ele falou: não, então, é rapidinho, varão. Aí ele veio. Quando ele veio, aleluia, eu cumprimentei ele e perguntei para ele como é que ele estava, né? Perguntei o porquê que ele parou de vir à igreja e tal. Aí ele falou: não, irmão, eu vou voltar e tal e tal. Eu comecei a falar da palavra de Deus com ele, e comecei a pregar a palavra para ele e mostrar para ele, aleluia, aquilo que a palavra nos ensina, que nós devemos, aleluia, falar sem temer, aleluia. E comecei a conversar com ele, aleluia, dentro da palavra. E, aleluia, no momento em que eu conversava com ele, aleluia, ele encheu seus olhos de lágrimas. E esse rapaz, aleluia, ele está passando por uma luta muito grande. Aí ele parou e falou: varão, é de Deus você me chamar, porque só Deus sabe como está o meu coração, só Deus sabe como está a minha mente, aleluia. E ele começou a falar para mim que Satanás estava lançando, aleluia, sobre a mente dele um ódio muito grande, aleluia, a respeito de uma ex-mulher que ele tem, aleluia, e ao ponto dele falar que ia ceifar a vida dela, aleluia. E esse rapaz, aleluia, lá atrás já foi um rapaz, aleluia, que já esteve, aleluia, no meio da criminalidade. E ele começou a falar para mim, falou: varão, aleluia, para me matar não demora muito, é daqui para ali, e eu vou ceifar a vida dela, eu vou acabar com a vida dela. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele e falar para ele, falar: rapaz, Deus deu uma obra na sua vida, você não está vendo que o diabo está te cegando e que o inimigo está lançando a semente no seu coração, aleluia. E eu comecei a olhar para ele e falei para ele: eu vejo, aleluia, duas coisas na sua vida, aleluia. Eu falei para ele: a primeira coisa que eu vejo na sua vida, varão, é o espírito de estudo da morte, aleluia, tentando, aleluia, ceifar a sua vida, aleluia, e tentando usar a sua vida para ceifar a vida de outra pessoa. E eu vejo também, varão, na sua vida, um espírito de pombagira que está trancando o teu coração, semeando o ódio no seu coração, aleluia. E eu comecei a falar de Deus para ele, aleluia. E hoje pela manhã, aleluia, ele me mandou um áudio dizendo: irmão, só para o crescimento espiritual da sua fé, aleluia, só para você saber, irmão, ontem na hora que eu vinha do serviço, eu não estava mais aguentando, e aleluia, eu estava decidido a ceifar a vida daquela mulher. E no momento que eu estava no meu trabalho, eu conversava com Deus em pensamento e falei para Deus: Deus, se o Senhor não usar alguém para falar comigo, eu vou ceifar a vida daquela mulher. Se o Senhor é Deus mesmo no céu, se o Senhor deu uma obra na minha vida, aleluia, o Senhor vai usar alguém
desci no carro, varão, o Senhor usou a sua vida para falar comigo. Aleluia. Então, irmãos, nós nunca sabemos o que se passa no coração, na mente das pessoas. Aleluia. É nossa obrigação. Aleluia. É o nosso chamado. Aleluia. Assim como João Batista, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para anunciar, aleluia, o caminho da salvação, anunciar a vida, aleluia, do Filho de Deus. Aleluia. E a pregação de João Batista não era uma pregação doce, não era uma pregação, aleluia, que passava a mão na cabeça dos outros, não. Aleluia. Era uma pregação dura. E a pregação dele era: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. As almas aí fora, aleluia, estão sedentas da palavra de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós olhamos para fora e olhamos e vemos, aleluia, pregações, sermão, aleluia, de uma autoestima, de autoajuda, mas aleluia, as almas não precisam, aleluia, de uma pregação de autoestima, de autoajuda, não. Aleluia. Precisa de uma pregação que fale a verdade, que toque no seu coração, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que salva. Aleluia. E o Senhor chamou a mim e a você para pregar a palavra da verdade. Aleluia. Sem se esquivar nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Porque uma coisa é certa, aleluia, naquele dia, aleluia, como diz o louvor da harpa cristã: posso ter as mãos vazias, com o Senhor me apresentar. Quantas ao meu poderia ao Senhor apresentar. Naquele dia não haverá desculpa. Naquele dia vai ser o seguinte: irmão Vitor, cadê as almas? Senhor, eu estava no churrasco esse dia. Vitor, cadê as almas que eu coloquei na tua mão? Eita Jesus! Eu estava em casa dormindo. Vitor, cadê as almas que eu coloquei na tua mão? Igreja, cadê as almas que eu coloquei nas tuas mãos? Não haverá desculpa. Nós dá desculpa para o pastor, nós dá desculpa para o irmão daqui, para o irmão dali, mas com Jesus, irmão, não tem desculpa, porque Ele conhece o nosso caminho, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Nós temos ocupações nas nossas vidas e muitas das vezes, aleluia, nós cumprimos a risca sem faltar com nossas obrigações desta vida e com as coisas de Deus. Como a gente está levando as coisas de Deus? Eu só considero, se sobrar o tempo. Não faça a obra de Deus com o tempo que sobra na sua vida. Faça a obra de Deus com amor, com alegria e com zelo. Aleluia. Porque o machado está posto à raiz. Jesus está voltando. Agradeça, meu poder, irmão, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar apresentando os irmãos para essa noite. Nosso irmão Vitor, o pastor Wilson, que é o pregador da noite, a pastora Fátima, nosso irmão Rogério e nosso irmão Giliade. Como peguei para os meus irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. A igreja fica contente. Amor. Os jovens que já com Jesus.
pegadas de Jesus são mapas do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você pegou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a dor e a fraqueza de um pecador do Calvário declarou. Com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renusa é o braço que deu pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus são mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o venceu. A trajetória certa ele escreveu. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus tira a ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador do Calvário declarou. Com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renusa é o braço de que deu pra você. Deixe mais um dia saber as pegadas de Jesus são mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Vamos agradecer essa oportunidade. Aleluia. Seu cuidado é lindo. Glória a Deus. Seu cuidado é lindo. Vamos ficar aí. Em nome de Jesus. Eu queria chamar minha mãe linda, maravilhosa, que tá bem, que tá comigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
gente está com a pastora Fátima, da de Deus, Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Se você não vai, É, Jesus! glória a Deus. Cumprimento a amada igreja gloriosa, paz, Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia. Fico feliz em mais uma vez estarmos juntos, né? Na casa do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus. Mas eu sei que você, quando saiu da sua casa, você deve ter entrado aqui com algum sentimento, com alguma necessidade ou com algum desejo. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus, e mais coisas vos será acrescentada. O primeiro verso da Bíblia, o primeiro capítulo diz: Deus criou os céus e a terra. Ou seja, primeiro o céu, primeiro Deus, primeiro reino, primeiro Ele, tudo para Ele, para que depois nós possamos alcançar as nossas necessidades, os nossos desejos e os nossos anseios. Amém? Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, buscando algo, querendo algo, mas esquecemos que quem está aqui é o Senhor, né? É o Espírito Santo. E que não estamos apenas vendo paredes, cadeiras, uns irmãos ou outro, não. Nós temos que quando nós entramos nessa porta aqui para dentro, nós estamos com o nosso Deus, o nosso Pai. E todo o poder está onde? Dentro da igreja. Porque sem esse poder, nós não conseguimos fazer nada. Porque a palavra de Deus diz: e quando nós temos o poder de Deus, que nós entregamos para Ele, ao tocar as nossas mãos, na imposição de mãos, haverá cura, demônios vão ser expulsos, nós possamos fazer a obra do Senhor. Então nós temos que, primeiramente, esvaziarmos de nós mesmos, principalmente nós mulheres, né? Às vezes nós vamos para a igreja, já sai preocupado de casa, está na igreja pensando se apagou o fogo, se deixou a panela acesa, se o ferro está desligado, já está pensando o que vai fazer amanhã para o almoço, quem tem que sair, porque a nossa vida é uma correria. E o homem muitas vezes vem também cansado, já pensando no trabalho, enfim. Às vezes nós deixamos essas coisas entrar com a gente dentro do santuário do Senhor. Não que Deus não se agrade, mas Ele disse: primeiro busque a Ele, deixa, descansa. Todas essas coisas passam, mas a palavra de Deus não passa, Ele não passa. Então nós temos que primeiro esvaziar de nós mesmos. Muitas vezes, irmãos, eu falo que a primeira a ouvir sou eu. É uma exortação que Deus me dá todos os dias, porque a palavra de Deus, como foi dito aqui, não é para agradar o nosso ego, não. É para nos exortar, para a gente ficar mais alienado do Senhor, né? A gente nos despir das nossas coisas, dos nossos Deus. E é isso mesmo, porque a gente é muito bonito, que nem eu falo, louvar, pregar, falar coisas bonitas, mas e as almas que estão necessitando? Antes de eu chegar a alma lá fora, eu tenho que chegar na minha alma. Como que eu estou? Será que eu estou alegre mesmo? Será que eu estou feliz mesmo no Senhor? Será que eu estou agradecendo a Deus pela minha casa, por mais simples que ela seja? Será que eu estou agradecendo a Deus por tudo que Ele tem sido para mim, no meu dia, na minha casa, no meu lar? Mesmo que muitas vezes meus filhos não estão na igreja, meu marido não é convertido, ou então tem algumas situações para serem resolvidas. Quando nós estamos diante da adversidade, uma doença, uma falta de emprego, uma necessidade na casa, como que eu reajo perante a tudo isso? Eu fico na incredulidade, eu acho que Deus não está me ouvindo, está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Não, a palavra de Deus novamente diz: buscai primeiro o reino de Deus, busque primeiro a presença de Deus, para que depois você venha lançar Ele toda a sua necessidade, todas as suas angústias, seus desejos, seus medos, tudo aquilo que está te atrapalhando. Mas primeiro, irmão, não adianta eu entrar na igreja cheio de sentimento, cheio de necessidade, cheio de desejo e sair do mesmo jeito, porque
porque eu não adorei o Senhor. Eu vim aqui para Ele me atender. Senhor, estou precisando disso. Senhor, é isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, é isso. Mas e aí? E Deus? O que estou fazendo para o Senhor? O que estou fazendo para o Reino? O que estou fazendo para a minha vida? Porque se não há transformação na minha vida, a culpa não é da igreja, não é do irmão, não é do pastor, não é do meu marido, não é dos meus filhos que me dão trabalho, é de mim mesma. É de mim mesma que não estou dando atenção à palavra do Senhor. Porque às vezes, eu sempre digo isso, irmão, mas é como eu te falei, primeiro ouvia, eu que estou falando, então está perto de mim, porque o Senhor tratou comigo. E Ele trata comigo todos os dias e todas as coisas, assim como trata com vocês. Então a gente tem que primeiro buscar a Deus. Independente de qualquer coisa, irmão. Às vezes você está ali com dor, está acontecendo alguma coisa, nossa, você está até se travando, porque vem mesmo, somos seres humanos, né? E vem as coisas da carne. Mas e aí? Eu vou ficar ali reclamando, eu vou ficar parado em casa, porque eu posso dar desculpa, eu não vou porque eu estou com dor nisso, eu não vou porque é isso. Não, a gente vai assim mesmo, porque a cura está aqui, a libertação está aqui, a palavra está aqui, o amor de Deus está aqui. Então eu tenho que vir no culto, já pensando primeiramente em Deus, agradar Ele com o nosso louvor verdadeiro, né? Adorar Ele por tudo que Ele é, como já foi louvado aqui hoje, já foi falado tantas coisas lindas, mas essas coisas têm que entrar na nossa mente para entregar no nosso coração, para que nós possamos ir dar frutos. Amém? Eu não quero falar muito tempo. Eu agradeço a rica oportunidade das qual nós temos. Glória a Deus, aleluia. Irmão Victor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento aqui, Jesus, Santa Paz do Senhor. Vamos estar lendo um breve versículo para não tomar muito tempo. Salmo de número 40. Salmo de número 40, onde vai dizer: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu ao meu clamor. Novamente, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu ao meu clamor. Pode parecer, meus irmãos, muitas vezes a cena, meus irmãos, a qual parece aos nossos olhos, que muitas das vezes pode não mudar. Às vezes a bênção pode muitas das vezes demorar a vir, mas temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele tudo fará. Sabe por quê, meus irmãos? Ele sabe da maneira que faz, Ele sabe da maneira que trabalha. Muitas das vezes eu e você podemos não entender o que estamos passando agora. Muitas das vezes eu e você não podemos entender a luta que passamos agora. Mas muitas das vezes as lutas que aparecem nas nossas vidas, muitas das vezes não é para nos matar. Mas muitas das vezes vem para ensinamento e nos fortalecer, meus irmãos. Para nos fortalecer, nos ensinar. Há muitas coisas, meus irmãos, que já aconteceram na minha vida e eu me perguntei: Deus, mas por quê? Mas por quê? Deus ficava em silêncio e não respondia. Há momentos, não é mesmo, pastor Wilson, que Deus ele fica em silêncio, a qual muitas das vezes, não é mesmo, pastor João, a qual nós perguntamos a Deus: Deus, mas por quê? E Deus não responde. Mas aí, meus irmãos, que Deus ele começa a trabalhar e a gente começa a entender. E eu muitas das vezes me perguntava: Deus, mas por quê? Muitas pessoas me decepcionaram a Deus, e agora? Aí Deus vinha, ficava em silêncio e depois eu entender. É para você perdoar. Eu te deixei nessa luta para você aprender a perdoar, a te dar uma lição de vida. Há momentos, meus irmãos, que muitas pessoas vão nos machucar, vão falar coisas para nós a qual vai doer. Irmãos vão aparecer até mesmo dentro da igreja, vão falar para você, vão lançar palavras contra a sua vida que vão te machucar. Vai aparecer diversidades e nós muitas das vezes vamos perguntar: mas Deus, por quê? Aí Deus vem e fala: é para te fortalecer. Está doendo agora, mas você está aprendendo. Pode estar machucando agora, mas está te ensinando. Então permaneça, assim como esse versículo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Amém? Agradeço a oportunidade dessa palavra.
Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Donizete, com a palavra de Deus, oferece, em nome de Jesus. Oh, maravilha de Deus! Obrigado, irmão, com a paz do Senhor. Motivo de felicidade é estar mais uma vez na presença do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Onde eu e nosso irmão Anderson estávamos conversando sobre muitas vezes nós fazer as pequenas coisas, irmãos, para aquelas pessoas necessitadas. Glória a Deus, aleluia. E nós íamos conversando e falando. E hoje de manhã, irmãos, aconteceu algo. Tanto aquela pessoa que está na casa dela hoje, a família, certamente ia dar um testemunho do que aconteceu. De manhã cedo eu levantei, irmãos, e um rapaz na esquina ali, eu parei ali, comecei a conversar com ele, e ele disse para mim assim, ó, tem um senhor aqui, que ele está perdido, e ele não acha a casa dele. E aí, irmão, já estava no horário, já estava um pouco atrasado para mim para o trabalho. E aí eu fui e conversei com aquele homem. E aquele homem falou para mim que ele tinha problema de diabetes e também esquizofrenia, né, irmãos? E aí, quando eu perguntei onde ele morava, ele falou: mora no Vale do Sol. Eu dei um café para aquele homem tomar, irmãos, e coloquei no meu carro e fui procurar a casa dele, irmãos. Só que quando ele chegou na frente da casa dele, já estava praticamente na frente da casa dele, a mente dele tornou falhar de novo, irmãos. Ele já não sabia onde ele estava. E ali eu perguntei para aquelas pessoas que trabalham ali de motorista se conhecia ele. Aí aquele homem do caminhão falou assim: conheço, ele mora na casa 82 ali. Eu já estava na frente da casa dele, irmãos. Quando eu cheguei ali, irmãos, aquela mulher estava preocupada, que era a esposa dele, porque era 3 da tarde ontem, irmãos, ela tinha ido no shopping, ela, ele e o neto. E quando ela saiu do shopping, ele saiu e se perdeu, irmãos. E ficou até hoje de manhã, naquele frio, perdido, andando. E aí, quando eu cheguei naquela casa, levei aquele homem, e aquela mulher era evangélica, irmãos. E aquela mulher passou o tempo todo orando para encontrar ele, irmãos. A primeira coisa que ela disse, ela falou: tem um testemunho para me contar na minha igreja. Glória a Deus. Isso que eu estou falando, irmão, certamente se ela foi na igreja hoje, ela está contando lá também. E eu não estou contando isso, irmãos, para me agradecer. Eu estou contando porque é maravilhoso nós podermos fazer algo para ajudar alguém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E quando nós fazemos, irmãos, algo para ajudar alguém, aonde nossos filhos estiverem, nossa casa, tem alguém também cuidando, irmãos. Porque nós também temos família, irmãos. E aquele homem com problema de diabetes, esquizofrenia, então não é fácil, né, irmãos?
sei se ele passou andando praticamente a noite toda. Sei que ele estava sujo, né? Mas nós não podemos olhar para isso, irmãos. Se Deus tocar no coração de fazer, é para nós fazermos. Não importa se o nosso carro é velho, se é novo. Muitas vezes aquela pessoa, muitas vezes pode ter até feito xixi na roupa, irmãos. Será que nós vamos olhar para isso, irmãos? Mas tem que pensar que lá na frente pode ser um dos nossos. E pode estar dessa maneira, irmãos. E as pessoas vai cuidarmos. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar essa noite. Aleluia, Deus, fiel. Glória a Deus. Vamos orar também pelos dias de oferta nessa noite, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Malaquias 3:10, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Dízimos de oferta, né, irmãos? Para fazer algo na casa do Senhor, né? Pagar luz, pagar água e fazer aquilo que precisa, né, irmãos? E também para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar nessa noite, irmãos, pelos dízimos e oferta nessa noite. Jesus maravilhoso, nesta noite gloriosa, que o Senhor, papai querido, possa abençoar, papai querido, dizimista, papai querido e ofertante, papai da casa do Senhor nesta noite. Jesus maravilhoso, nesta noite, papai querido, aquele papai querido que tem, papai querido, dízimo, papai querido, para devolver para o Senhor, papai querido, que o Senhor possa abençoar, papai querido. Aquele que não tem, papai querido, eu sei, papai querido, que o Senhor, papai querido, pode abençoar da mesma maneira, papai querido. Porque o dia, papai querido, que ele tiver, papai querido, ele vai, papai querido, glória a Deus, aleluia. Trazer, papai querido, a oferta, papai querido, da casa do Senhor, papai querido. Nesta noite gloriosa, papai querido, quero apresentar, papai querido, o celeiro, papai querido, de cada um nesta noite, papai querido, glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus maravilhoso, que o Senhor possa, papai querido, repreender, papai querido, o imigrador, o portador, o destruidor, papai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor,
Deus. E as palmas do pregador. Eita maravilha de Deus! Glória. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, graças a Deus, a minha oportunidade, meus pastores pela confiança, em nome de Jesus. Meu passado pastor estava pelo período da noite, e a palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala tudo da paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, no nome de Jesus. Estenda tuas mãos abençoadas. Criançada, por favor, fique quietinho, sentadinho. Quando eu entro, já senta nos seus lugares, não saia, para poder ouvirmos a palavra de Deus. Altíssimo Deus, diante de ti, Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Meu Deus, quando eu creio, o Senhor preparou a tua santa palavra nos lábios dele, Senhor, para transmitir para a tua santa igreja nesta noite. Então, use o teu filho, meu Pai, como teu instrumento, nós te pedimos e grato a ti somos, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus, Eita glória! Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Pode tomar sua sede em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, uma alegria muito grande poder estar novamente aqui nessa casa de oração, juntamente com os irmãos. Quero tributar toda a honra e toda a glória a nosso Deus, a Jesus, autor e consumador da minha fé, ao Espírito Santo, ele é o Paracleto, anda lado a lado, ou melhor, está em você, está em mim, e está nessa igreja. Amém? Quero agradecer ao pastor João mais uma vez pela confiança. Sei da responsabilidade que pousa sobre a minha vida essa noite e ministrar a palavra. Mas como eu sei que quem vai falar comigo e com você é o Espírito Santo, então vamos descansar os corações, embora aquele gelinho que está na barriga na hora de pregar não acaba. E louvado seja Deus por isso. Nós nunca devemos perder esse tempo, na verdade. Todas as vezes tem uma oportunidade, não podemos ser seguros de si que já sabe pregar e que vai pregar, não. Nós sempre temos que saber que somos dependentes de Deus. E essa noite eu estou completamente na dependência de Deus. Até está no meu celular, nem quero ele. Estavam 3 esboços de pregação ali, mas o Senhor me conduziu a ministrar uma palavra, no qual eu reproduzi ela. Está até no YouTube, está no meu Face, mas pelo tudo que já ouvi, hoje Deus falando aqui essa noite, por tudo quanto, cada oportunidade que foi dada aqui, pelo testemunho que foi dado, pelos louvores que eu já ouvi, e pelo que a pastora Fátima também ministrou em cada um, o Senhor me disse: fale o que eu quero que seja falado. Então eu gostaria que você, com muito respeito e carinho a Deus, dissesse assim: escolhido, não tem escolha. Não tem escolha. Diga para o teu irmão: não adianta querer escolher. Não adianta querer escolher. Você não tem escolha. Não tem escolha. O Senhor tem tratado no meu coração, e quando eu cheguei eu vi o nosso irmão Wanderson falando algo que a gente tem batido muito nessa tecla, nesse martelo. A gente tem passado muita dificuldade para ministrar em outras igrejas, em muitos lugares. Eu já cheguei a estar em lugares em que ser avisado de que era para pregar bênção. Outros pedindo esboço: o que você vai pregar essa noite? Tirando o Espírito Santo de lado. Sendo que o Evangelho que não traz confronto, o Evangelho que não traz arrependimento, ele pode ser tudo, menos a palavra de Deus. Porque Jesus, ele não veio aqui na terra para agradar A e nem B, mas também não veio aqui para decepcionar, ou escandalizar, ou fazer com que alguém se sentisse exposto. Mas ele veio pregar a verdade. Porque para ir para o céu, tem que viver na verdade. Para viver no céu, tem que realmente se entregar e viver a palavra de Deus. É fácil. Aleluia. Não é fácil. Não é fácil renunciar. O mundo está aí. E vamos ser francos, oferece coisa gostosa para a gente. O diabo não vem feio, não. Você vai de rabo e chifre, irmão. Esquece isso aí. Não é assim não, ele vem bonito.
dias ele dá de colher e tira de concha. Mas nós temos que entender algo. Os dias estão aí. Eu não preciso entrar aqui em conversa, que todo mundo aqui com certeza tem visto as reportagens, e embora nós que somos cristãos, nós não vivemos pelo que eles falam no jornal. Nós vivemos pelo que a Bíblia fala. Aleluia! Mas o que a Bíblia fala é o que está acontecendo. Está se cumprindo palavra por palavra. E está muito próximo. Eu sei, eu estou. Não vou falar a minha idade, não. Bem encaminhado já. Mas eu lembro que antes mesmo de me converter, isso, eu quase contar a minha idade, pastor. Aos 40 anos atrás, eu sempre ouvi falar que Jesus estava voltando. Até pensei, será que demora tanto o carro vir para cá, o ônibus, o avião? Porque ele está voltando e não chega. Mas depois que você começa a estudar a palavra de Deus e começa a entender os princípios da palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer: ai, esse ai dói, ai de nós, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias. É verdade, Jesus. Assim como foi com Noé, está acontecendo hoje. A igreja pentecostal que volta ao primeiro amor e outras igrejas estão com suas portas abertas nos dias de culto. E nos dias que também não tem, porque eu sei que o pastor faz atendimento e faz visita. A palavra está aqui ainda, está sendo pregada. Diga comigo, a arca ainda está aberta. Ainda está aberto. Mas vai chover. Jesus está aí. E quando a porta for fechada, muitos vão bater atrás da igreja e não vão encontrar. Verdade. Onde está aquele povo barulhento? Meu Deus. Alguém com voz de lamento pode ser neste momento. Aquele povo foi embora pra Sião. Não vai ter mais. Não vai ter mais pastorzinho. Não vai ter mais irmãozinho. A irmãzinha. O levita. O diácono. Não. A palavra vai sumir. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Glória a Deus. Fique perto de Deus. Aleluia, Deus! Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Oh, glória a Jesus, maravilhoso Deus. Oh,
Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem trouxe a sua Bíblia, o exemplar da sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, no seu versículo de número 9. Eita, Jesus fiel. Aleluia. Todos acharam? Jeremias capítulo 20, versículo número 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando pensei, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo ardente, encerrando dentro de mim, nos meus ossos. Eu disse: estou cansado de sofrer e não posso mais. Eu vou repetir a parte A. Quando eu pensei, não me lembrarei mais dele e não falarei mais em teu nome. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu peço a tua misericórdia, Espírito Santo, seja comigo, seja com a igreja. Fale conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Nos tira da zona de conforto e nos leva para a zona de confronto, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender e que a tua palavra seja glorificada e exaltada. E você diz: amém. Lembre-se de uma coisa: escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Sempre glorificando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jeremias, ele nasceu 647 anos antes de Cristo, numa cidade chamada Nanote. A palavra Nanote significa oração respondida. Já era para você ter dado glória. Vou repetir para ajudar você. Jeremias nasceu 647 anos antes de Cristo, numa cidade chamada Nanote. Nanote, essa palavra significa respostas, oração respondida. Glória a Deus. Filho do profeta Ezequias. Essa cidade era uma cidade sacerdotal, uma cidade em que Deus deu como herança ao povo de Arão, a tribo de Arão. Essa cidade, só o nome dela já diz tudo: oração respondidas, ou respostas de orações. Essa cidade era uma cidade sacerdotal, ou seja, era uma cidade onde praticamente todos os sacerdotes, os pastores, assim dizendo, eram preparados para levar a palavra de Deus. É, Jesus. Eram discipulados, ensinados. Era uma cidade onde tinha muita sinagoga, muito templos. Então era uma palavra realmente, era uma cidade realmente voltada, vamos dizer assim, a uma essência de Deus. Tanto que o nome é oração de respostas, e oração respondidas, ou respostas de oração, Nanote. E Elias era o sacerdote dessa casa. Jeremias ainda era um menino. Então a expectativa dessa família de Jeremias, a expectativa do pai dele, a expectativa dessa cidade, das pessoas que ali moravam, era o quê? Que Jeremias futuramente se tornaria um sacerdote. Sim ou não? Sim. Porque ele era de uma família de sacerdote. Ele morava numa cidade que era sacerdotal. E mais, era um lugar que ele estava aprendendo o ofício para ser sacerdote. É, Jesus. Então, a expectativa era uma só: ele vai ser sacerdote. Mas Deus vem na contramão. É Deus. E o chama para ser profeta. Aleluia. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses e trazer para o dia de hoje, já aqui. Muitas das vezes eu e você, na nossa caminhada, na nossa história, na nossa vida, sempre
Você quer e eu queremos tomar uma decisão, e Deus muitas das vezes não está naquele negócio de você tomar aquela decisão. Muitas das vezes nós achamos até que estamos fazendo certo, mas não é o que Deus quer para mim e para você. Jesus. Muitas vezes achamos até que estamos na obra de Deus, fazendo o que é correto para Deus. Pode até ser bonito, a intenção é muito boa, mas será que é isso que Deus quer? Será que você está na posição que Deus quer? Porque no caso de Jeremias, havia uma expectativa dele ser um sacerdote, e no entanto Deus o queria como profeta. Glória a Deus. E ser profeta, do tempo que Jeremias foi chamado, não era fácil. Isso porque Jeremias tinha duas características. Diga comigo, duas. A primeira é que ele era um profeta conhecido como profeta chorão. Ficou conhecido, na verdade, como profeta chorão. E a segunda é que ele foi um menino, vamos dizer assim, que ele deixou bem claro para todos na época de que não foi ele que escolheu ser profeta. Como que eu sei disso? Capítulo 1 do livro de Jeremias, o chamado de Jeremias. Quando Deus o chama, ele fala o quê? Ah, Senhor, eu ainda sou um menino e não sei. Jesus. Aleluia. Então ele estava admitindo o quê? Não é eu que estou sendo. Eu não estou aqui. Eu quero ser. Sabe? Muitas das vezes nós estamos na obra de Deus e queremos ser. Entenda algo. Quando a pessoa é escolhida, ela não precisa ser, ela é. Ela é. E isso independe de se cantar bem, de se pregar bem, de ter uma boa eloquência, uma boa homilia para falar, saber lidar com o povo. Independe disso. Deus não está preocupado disso. Eu quero abrir um parênteses e dar um exemplo mais real possível. O pastor João já conhece muito esse trabalho, ele já fez muito isso na vida dele. Nós já fomos em muitos lugares, já fui com o pastor João também, e assim vamos dizer, lugar bem na roça mesmo, sabe? Terra no chão, né, pastor? E aquela pessoa que ainda fala assim, ó, Jesus salva, cura e liberta. Bem simples, não fala mais do que isso. Mas eu vou dizer uma coisa, a presença de Deus é grande. Aleluia! Deus é simples, é o homem que complica. Jesus. Quando o homem quer falar, Deus se cala. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Jeremias deixou claro isso. Mas vamos dizer, não diga eu sou um menino e não sei falar. Porque quando tu abres a boca, eu falarei através de ti. Aleluia. Você só tem que abrir a boca. Prega a tempo e fora de tempo. Só que Jeremias está vivendo uma situação. Voltando aqui nesse capítulo. Ele está profetizando, pastor João, num tempo em que Jeremias, eu não sei se você tem essa informação, mas Jeremias é um profeta que profetizou num tempo em que ele não viu as profecias dele se cumprir. Senhor da Olha a situação dele, gente. Pensa, ele pregou numa época, numa geração, e ele não viu as profecias se cumprir. E isso trouxe o quê? Escárnio, zombaria, descrédito. A Bíblia usa um termo opróbrio. Ou seja, vou trazer para nós, tirando um sarro dele. Jeremias. Jeremias. É como se dissesse hoje assim, lá vai Francisco de novo do culto. Até parece. Olha lá Raquel lá no culto, fazendo o que no culto? Ouvido, tocando bateria para quê? Reúne aquele bando de louco lá, canta, dá glória, sabe por quê? Depois vai todo mundo embora, o problema continua. É ou não é assim? É assim. É assim que as pessoas precisam te ver. Por quê? Porque muitas das vezes nós damos mau testemunho. Porque muitas das vezes nós não vivemos o que aprendemos na palavra. Muitas das vezes nós ouvimos, mas não praticamos aquilo que a palavra diz. Aleluia. Termina um culto, às vezes criticamos o pregador, criticamos o louvor, criticamos isso, perdemos a bênção de besteira. Enquanto não é isso, esquece quem está pregando, esquece quem está louvando e olha para o alto. Aleluia.
E as profecias que ele estava entregando eram profecias pesadas. Quais? Ele dizia para o povo se arrepender, que era para parar com o adultério, era para parar com aquela sujeira, com aquele nojo, com aquela idolatria, porque viria do mal, Deus ia fazer justiça ali, e eles não acreditavam, porque não acontecia. Passava ano. Jeremias, ele foi profeta por 40 anos, o rei na época era Josias, e ele estava ali, profetizando. Já pensou? 20, 10 anos, e nada acontecia, irmãos, nada. Você acha que o povo não ia? Por bem menos nós recebemos uma palavra hoje em dia no culto, uma liberação de uma profecia em nossa vida, e ficamos na dúvida, porque como foi falado pelo irmão Vitor, da paciência, às vezes não aconteceu ainda Deus está trabalhando. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Meu Deus. E Jeremias Louvado, glorificado é o teu nome, Jesus. Então vai acontecer o que com Jeremias? Ele é o único profeta, esqueci de falar as duas qualidades. A segunda era para ser a primeira. Na verdade, Jeremias tem as duas características. A primeira, que foi o único profeta que escreveu lamentações sobre ele mesmo. É o único profeta que fala dele mesmo. E o segundo é que ele era conhecido como profeta chorão. Dito isso, nós vamos ver que ele está sofrendo uma situação, ninguém acredita, está descrédito. E ele prega, e ele fala, ele profetiza, tudo que Deus fala, ele fala do adultério, ele fala que as pessoas têm que se converter, porque Deus ia derramar fogo na terra, ia amassar a espada, ia balançar a figueira, e o povo ria na cara dele. Senhor, aleluia. Ele entra em depressão, ele entrou numa depressão profunda, e ele já não queria mais, e aqui vai falar: não mencionarei mais o seu nome. Ele grita mesmo. Se você ler o texto, você vê que ele está desesperado. Ele diz: não mencionarei mais seu nome, não vou mais pregar em teu nome, ou em outras palavras, eu não vou fazer mais a obra, eu não vou ficar mais na igreja, eu não quero mais participar do grupo de louvor, eu não vou mais tocar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar. Não dá, olha a minha vida, eu estou doente, eu quero cura, estou doente, eu falo de finanças, estou precisando de dinheiro, eu falo de porta aberta, estou desempregado, eu falo de relacionamento, minha casa está bagunçada, eu falo de família, meus filhos não estão na igreja, e ele começou a ter uma depressão. Meu Deus. Ele quer abandonar. Mas ele também vai falar no versículo: mas quando eu pensei isso, o fogo a queimar meus ossos, e eu não conseguia parar de falar. Aleluia. Sabe que esse fogo é o fogo que te trouxe essa noite aqui para te dizer: não para, não desista, vai em frente, porque a ordem é para marchar. Aleluia, meu Deus. Deus de glória, o fogo ardia nele, de tal maneira que queimava os ossos em dele. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu falei: você não sair da igreja, isso não. Mas quantas vezes eu falei para minha esposa, semana mesmo, quando foi agora meu aniversário, eu falei: eu tinha um projeto meu, que eu sempre falei mais ou menos, eu nunca mostrei isso. Depois eu peguei em casa, gente. Mas eu falava: quando eu chegar com 60 anos, 65 anos, eu vou jubilar. Eu só vou congregar na igreja. E de preferência no último banco de uma igreja que ninguém nunca me viu. Não prego mais. Olha Jeremias aí. Não falarei mais seu nome, não pregarei mais seu nome, mas tem um fogo. Aleluia. Tem um fogo que vai queimando e que te impulsiona aí, enquanto tiver vida, enquanto estiver andando, enquanto estiver falando. Fale de Jesus. Aleluia, Deus. Fale de Jesus. Glória a Deus. Porque se esses anos todos de ministério eu tivesse saído do altar, talvez eu não tivesse com os meus filhos hoje perto de mim. Talvez eu não tivesse ali com a minha esposa comigo. Por quê? Porque é do altar que sai a cura. Jesus. Eu não estou falando de púlpito de madeira, não. Eu estou falando do altar da adoração. Aleluia. Eu estou falando da verdadeira essência
E voltando ao texto, Jeremias agora vai entrar numa situação crítica. Por causa das profecias dele, um homem chamado Passur, sacerdote, presidente do templo, Passur, filho de Emir, esse homem que era o profeta que mandava em tudo no templo, não gostou do que Jeremias estava profetizando, não gostou das verdades que Jeremias estava falando, porque conforme Jeremias ia pregando a verdade, pastor, conforme ele ia profetizando as verdades, os templos, os irmãos que estavam ali, começaram a ter uma visão diferente do rei, ou seja, ei, se eu não me consertar, eu não vou para o céu, se eu não me consertar, eu vou ser castigado, e ele não gostou disso, porque as finanças, o interesse dele começou a cair, porque o Jesus! a verdade, e a verdade vão liberar. Cadê o teu nome, Jesus? E agora sabe o que o pastor faz? O pastor pega Jeremias, prende num tronco, e pior, em frente de um templo. Além de ele não ver as profecias que ele profetizou se cumprir, ainda ele não ter visto o povo se converter, agora ele é preso num tronco, e ele vai tomar chibatada, e o povo judeu tem na lei deles, que são 40 chibatadas, e ali ele apanhou, a carne ficou viva, e Jeremias está ali sofrendo e gemendo. Se ele já tinha passado uma depressão, se ele já tinha passado uma situação no capítulo 20, versículo 9, que ele ia parar, imagine agora no capítulo 23, em que ele está numa situação degradada, ele está completamente arrebentado. Mas aquele fogo que eu falei para vocês, aí está ardendo nele. Ele estava fraco, mas Deus é forte, porque quando eu vou fraco, eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Aleluia. Grande seja o teu nome, E Senhor. Deus vai nos levar aqui, vou parar um pouquinho que já volto aqui. Nós vamos ver que todos os heróis da Bíblia, Elias, um homem com intimidade com Deus, orou, o fogo desceu, entra numa caverna, não quero mais pegar, não quero me louvar. O que ele fez? Entrou em depressão, foi para dentro de uma caverna. Moisés, Senhor, tira a minha vida, não aguento mais. Depressão, não quero mais pegar. Josué, que eu farei, Senhor? Moisés morreu, agora a responsabilidade é minha. Como que o povo vai acreditar em mim? Dúvida. Quem está entendendo? Uma dúvida. Mas o que Deus fala para ele? Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, porque escolhido não tem escolha, escolhido não tem escolha. Aleluia, meu Deus. Gedeão é chamado, eu vou voltar no texto. Gedeão é chamado, se empolga, porque ele viu que era justo falar com ele, embora ele questionou Deus. Se o Senhor é comigo, por que passou todas essas coisas? Você reparou que nós se identificamos com o que nós estamos sendo pregados? Você reparou que na nossa vida não muda? Você reparou que nós somos assim? Deus está falando com a gente, Deus está revelando a palavra para nós, e nós estamos, será mesmo? Será mesmo que essa promessa vai se cumprir? Verdade. Será que essa bênção que eu estou buscando vai acontecer? Me desculpe dar uma notícia, não vai. Por quê? Diga por causa da dúvida. Mas quando eu e você, quando acontecer isso, o Senhor tem me ensinado isso, eu tenho aprendido isso. A melhor coisa que eu e você fazemos é ficar em silêncio e orar. Não abra a tua boca santa para dizer qualquer coisa de dúvida. Esses homens da Bíblia falaram, e como muitas das vezes nós falamos. Por quê? Porque o inimigo, ele não sabe o que você pensa. O inimigo não pode agir, porque ele não sabe o que você pensa. Jesus! Abriu essa boca Dessa e maneira. alguma coisa, pode ver que não dá certo. Pode ver, toda vez que nós abrimos a boca santa para falar, não dá certo.
porque ele sabe como trabalhar. Voltando no texto. No dia seguinte, Jeremias tinha apanhado a noite inteira. Quando amanheceu o dia, Passur manda tirar ele do trono. Particularmente, eu vou te falar uma coisa, qualquer um de nós aqui, depois de ter apanhado a noite inteira, não tem visto nenhuma profecia se cumprir. O povo rebelde, você ainda ia continuar pregando? Meu Deus. Você ia continuar pegando o microfone aqui e louvando que o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus? Acredito que não. Se eles que viveram lá ouviram a voz de Deus no ouvido, não foi como nós que hoje queremos pela fé que Deus está falando conosco. Não, eles ouviram Deus falar. Eles viram o mar abrir. Eles viram, entenda isso, eles viram. Tomé viu e não acreditou. Judas traiu. Pedro estava ali e disse que nunca negaria. Jesus negou por 3 vezes. Quem somos nós? Diga, só a graça. Só a graça. E a misericórdia. Misericórdia. E quando ele é solto daquele trono, sabe o que Jeremias faz, gente? Jeremias vai ali, pastor, machucado, mancando com o negociado que doeu. Né, dona Fábio? Doeu. Eu que estou queimando, hoje já tomei mais 10 quebrados. Espinhaço, E ele vai, está doendo o negócio, um monte de coisa acontecendo. Talvez seja você, porque, ou eu, passando por uma situação, nós estamos aqui. Sabe o que ele faz? Ele vai no meio do pátio, irmãos, Jeremias, e em frente de onde está o templo, onde está Passur, e diz: assim diz o Senhor. O teu nome será mudado a partir de hoje, Passur. O teu nome não será mais Passur, mas o seu nome será terror. Porque o mesmo terror que você faz comigo e com o povo será feito na tua vida e com os que seguem você. Você já imaginou um decreto desse? Depois de apanhado a noite inteira, Deus não leva no meio do pátio. Sabe o que Deus está falando também para você? Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, vai, segue em frente. Deus mandou falar, fala, ora, busca, entrega o que Deus tem mandado você entregar. Não desiste, porque o galardão não é planeta Terra, não é Jacareí, é o céu. Aleluia! Deus lindo. Essa é a situação de um profeta que nos deixa um exemplo grande. Eu escolhido não tenho escolha. Em João capítulo 14, versículo 15, 16 diz assim: não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades de fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo Aleluia! que pedires ao Pai em meu nome, crendo, vós recebereis. Papai. Foi eu e você que escolhemos estar aqui? Não. Foi nós que escolhemos estar na igreja? Não. Mas eu vim pela dor. Não foi você que escolheu. A maneira que você veio eu não sei, mas quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Sabe, irmão? Não é soberba, não é errado você desejar no teu coração vir aqui pegar o microfone para pregar. Não é errado você ter um desejo no teu coração, talvez aprender a tocar violão e tocar na igreja. Não é soberba você dentro do teu coração ter vontade de ser um pastor, de ser uma pastora, um evangelista, um missionário. Mas antes de tudo, o mais importante é eu e você ser servo de Deus. Glória a Deus! Ser servo de Deus naquilo que Deus nos chamou. Quando Deus diz, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, muitos interpretam errado esse texto. Os chamados, irmãos, Deus nos chama para uma grande ceia. Deus nos chama para a salvação. Diga-se, Deus nos chama para a salvação. Diga, agora, quanto a ser escolhido? É vocacional, irmão. Deus que vai te capacitar. Você já pensou se todo mundo fosse médico? Quem que ia fazer a faxina da rua? Se todo mundo fosse advogado, não é? Então o reino de Deus é organizado, irmãos.
Deus precisa de soldados em cada área. Como que nós faríamos com louvor se não tivesse um baterista? Mas o que seria do baterista sem o violão? É como diz a palavra, nós somos todos de uma árvore só, onde Cristo é a cabeça da igreja. A minha perna quiser ir para lá sozinha, como é que eu faço, irmão? Ela não tem mais valor do que a minha mão. E nem esse braço tem mais valor que essa perna. Nós somos um corpo. E esse corpo tem que estar unido. A nossa unidade, ela impressiona Deus. Com certeza mexe com o céu. Mas muito mais do que isso, provar o inferno. Porque se tem uma coisa que o inimigo fica com ódio, 24 horas, é ver o crente dizer: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É difícil quando a gente está na prova. E vem o atribulado, enviado do diabo, e ele vem todo contaminado, todo atribulado, para tirar a minha paz. E não entende que na vida de um crente, quando Deus tem uma obra, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso. Aleluia! Glória a Deus! Dando glória. Aleluia! Vai dando glória! Bora, nós vamos embora daqui mesmo. Nós vamos viver para sempre. Então faça o melhor. Tem um ministro, faça o melhor para Deus. Faça o melhor. Faça o melhor. Faça o melhor para a tua família. Faça o melhor para a tua esposa. Faça o melhor para o teu filho. Faça o melhor para a tua igreja. Faça o melhor para a tua vida. Viva mesmo. Coma o que você puder de bom. Vista a melhor roupa mesmo. Não fica guardando aquele sapato para usar no Natal, não, irmão. Não usa hoje mesmo. Se ganhar roupa, põe no dia. Eita Jesus! Vou deixar para depois? Compra prato, guarda lá. Quando quer visita, põe. Peraí. Eu sou mais importante que a visita, irmão. Aleluia! Quer comprar, vai guardar. Eita, pô! Aleluia! Aquele prato sou eu. Eu vou guardar essa panela para o Natal. Para, irmão. Chega da tua cebola e tem outro para usar. Diga assim: eu preciso viver. Eu preciso O viver dia de hoje. de ouro. Porque amanhã pertence a Deus. Que amanhã pertence a Eu Deus. não tenho ansioso para o dia de manhã. Faça o seu problema a cada dia. Ei, irmão. Vai ser feliz. Quem vai sair daqui hoje para ser feliz? Quem vai sair daqui hoje vai ser feliz. Não tem problema, também tem, irmão. Para. Olha para o céu e fala: elevo meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro. De lá vem Aleluia! é a alegria do Senhor é a nossa força. Segura a mão em nome de Jesus. Aleluia! Ô, glória. Louvado o teu nome, Pai! Deus é bom. O louvor para renovar, preciso para os jovens cantarem. Mas canta de novo. A bondade de Deus é bom mesmo. A bondade de Deus. Então vamos chamar os meninos que estavam cantando. Vem junto comigo aqui, então. Pronto. Vem cá. Vou cantar a bondade de Deus. É a pastora Francisca e o Samuel. Vem, o povo pra cá. Vamos sair tudo junto na fila do filme. Vamos lá. Esperando o quê? Vai lá, Samuel. Obrigada. Aleluia! Ô, glória. Aleluia. Vai, vai. Aleluia. Aleluia. Aí, ô, glória. Te amo, Deus. Tua casa, tua falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Tá ligado, pai? É Jesus! Te amo, Deus. Tua casa, tua falha. Todos os dias
está grossa que só. Aleluia! Aleluia! Amém, igreja? Amém! Que o Espírito Santo continue iluminando a vida de cada um. Quero orar pela sua vida, amém? Amém. Tira a sua cabeça. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis a vida dos teus filhos, Pai, representando sua casa e sua família. Existem projetos, Pai, sonhos. Existem respostas, Pai, que muitos estão esperando. Existem aqui, Senhor, a necessidade de cura. E eu te peço agora, Jesus, derrama uma unção de cura nesse lugar, Pai. Sobre a vida do pastor João, sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Francisca, da minha esposa, sobre a vida de cada irmão que aqui está. Alcança aqueles que não puderem estar aqui, meu Pai. Aqueles que se afastaram do seu caminho, Senhor Jesus. Por esse bairro, Jesus. Oh, meu Pai, vai te encontrar a cada casa, Senhor. Que o Espírito Santo incomode, como incomodou Jeremias, queimou nos ossos dele, meu Pai. Começa a incomodar, Senhor. Aviva a tua igreja, meu Pai. Fortalece a vida de cada um, Senhor Jesus. Que não seja apenas um culto, meu Pai, mas, Senhor Jesus, que essa palavra tenha caído em solo fértil e venha produzir frutos. E tudo quanto foi falado nesse culto, tudo quanto foi louvado nesse culto, todas as orações que já foram feitas nesse culto, Senhor, como eu preguei ontem, Senhor, a lenha que foi colocada, Senhor, nesse altar do dia de hoje, não se apague, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para esse fogo não se apagar, eu e você temos que colocar a lenha nele. Que nem é essa? Ore, cultue, congregue, busque a Deus, e o fogo não vai se apagar. E lembre-se de uma coisa muito importante. Eu falo e você repete, amém? Escolhido. Não tem escolha. Diga para o teu irmão, a ordem para marchar. Diga, marche. A Canaã te espera. Aplaude e glorifique o Senhor. Glória a Deus, maravilha de Deus, né, irmãos? Deus abençoe realmente a vida aqui. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida do pastor, tua família, as palavras maravilhosas, eu creio que noite no coração deles. No culto, eu estava ali orando, dobrando o joelho, desde o início do culto, Deus usou a cada um para falar conosco, irmão. Nós prestamos atenção, Deus falou. Então, tome posse de tudo que você ouviu nesta noite. Amém? Irmãos, Deus abençoe o irmão que está conosco nesta noite, né? Glória a Deus, domingo temos mais. Venha a participação aberta. Deus abençoe os irmãos que assistiram o culto online também. Deus abençoe ricamente. Domingo, irmão, creio que Deus falou com vocês também nesta noite. Foi tremendo esta palavra de Deus que bateu forte em cada coração. E eu creio que tocou em vocês também, em nome de Jesus. Bom, amanhã, a partir da meia-noite, se possível, toda a igreja em consagração até ao meio-dia de sábado. Ah, pastor, eu não consigo. Isso eu acho um pouquinho. É para o nosso próprio bem mesmo. Para que domingo nós vamos estar fazendo o evangelismo aqui no bairro. Então, essa consagração, meus queridos, é para nós podermos estar um pouco mais preparados para fazer a vontade do nosso Deus. Então, domingo, a partir de amanhã, a partir da meia-noite, entrar em consagração, se possível, toda a igreja.
nós vamos estar fazendo no domingo. E, se possível, também no sábado, vamos entregar aqui meio-dia, ao meio-dia vai ser entregue aqui na igreja a consagração. E se você puder trazer um prato cheio, para depois nós entregarmos e mastigarmos aqui, traga, irmão. Traga um prato vermelho, bolo, torta, pudim, o que você quiser trazer. Refrigerante, não refrigereco, de mão de ciado, refrigereco, né, irmão? Isso aí faz mal, refrigereco faz mal, sabia? Refrigereco faz mal, tem que ser refrigerante, Coca-Cola, Fanta, laranja, Guaraná, Antártica. Esses refrigerecos aí faz mal, viu? Então, uma Coca, uma Fanta laranja, Guaraná Antártica. Suco de laranja natural, aquele natural, não natural. Então, eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E domingo temos os nossos cultos aqui novamente, para a honra e a glória do Senhor, temos nosso culto da família. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez, não? Vamos colocar em pé, vamos estar orando e agradecendo ao Senhor neste momento. Altíssimo Deus, de ti, Pai, te louvamos e glorificamos, Senhor. A ti por este momento maravilhoso, Senhor. Por este culto, meu Pai, que o Senhor nos deu esse privilégio de podermos, meu Pai, estar na tua casa, para poder, meu Pai, ouvir, meu Pai, a tua palavra. Pois agora, meu Deus, leve o teu povo e retorna aos teus lares, guardando, protegendo, livrando de todo mal, todo perigo, toda voz contrária, e dando toda a bênção e toda a vitória, em nome de Jesus. Para a tua mão santa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Digamos.